Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Hernandes e quero gravar aqui a lição de número 10, Poder do Alto contra as hostes da maldade. Nós estamos num trimestre que fala sobre batalha espiritual. Esse é o primeiro trimestre de 2019 e esta lição propriamente dita, lição de número 10, ela trata de mais um tema que fala sobre batalha espiritual, ok? Nós temos ali já no texto áureo o seguinte texto de Lucas 24, versículo 49, onde diz assim, eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A verdade prática é: as obras das trevas são demolidas pelo poder de Deus no trabalho de pregação do Evangelho. A leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 8, versículos 5 a 13, depois dando sequência nos versículos 18 a 21. Bom, ao ler já a leitura bíblica em classe, você vai perceber que já se trata de um exemplo bíblico de uma batalha espiritual. O texto se refere à pregação do diácono, tá? É bom frisar isso, que se trata aqui do diácono Filipe, aquele que foi ali consagrado. Ele estava entre os 7 diáconos, lá no capítulo 6, versículo 5 de Atos dos Apóstolos, e que depois, posteriormente, depois de 20 anos da sua consagração, ele então se tornou ali um ávido, um excelente pregador da palavra de Deus, e é dele que nós vamos falar, e é dele que se trata a leitura bíblica em classe de Atos 8. Tá? Diz então que Filipe ele desceu até a cidade de Samaria e pregava a Cristo. Isso está lá em Atos 8:5. Tá? E logo no versículo 6 diz que as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Então, o Filipe, além de ser um excelente, um exímio pregador da palavra de Deus, ele também estava cheio do Espírito Santo, capacitado com o poder do alto, como trata aqui nosso título da nossa lição. Ele estava revestido de poder do alto, e isso se prova pelo fato de que aqui diz que ele não só pregava, mas também que sinais eram feitos por intermédio do seu ministério. Então, olha o versículo 7, diz também que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz. E aí, a parte B do versículo diz que muitos paralíticos e coxos eram curados. Então, Filipe não só pregava a palavra de Deus com ousadia, mas também esses sinais eram feitos também por intermédio do seu ministério. Ou seja, esses sinais acompanhavam a sua pregação, ok? Então ele estava revestidos do poder do alto, ou do poder de Deus. O objetivo dessa lição, então, é falar justamente dessa batalha espiritual, se aqui o texto faz questão, o escritor, o autor do livro de Atos, o Lucas, evangelista Lucas, ele menciona então que os espíritos imundos, esses saíam, eles saíam clamando com grande voz. Isso significa que ao chegar pregando a palavra de Deus com poder, isso ocasionou então uma guerra, uma batalha espiritual. O que será que esses espíritos imundos, o que esses espíritos malignos faziam nas pessoas? Com certeza
a função de sempre deles, né? Que é enganar, é cegar o entendimento das pessoas, procurar evitar que essas pessoas cheguem ao conhecimento da verdade, né? E um exemplo disso não está aqui nesse texto, mas está em Atos 13, que fala que assim que Paulo e Silas saiu para cumprir a missão que o Espírito Santo os havia incumbido, diz que lá o texto que um certo, né, Simão, ele procurava interter, ou ele procurava não deixar que um procônsul cresce na pregação que Paulo estava pregando para ele, né? E a Bíblia diz que Paulo, também cheio do Espírito Santo, também sentenciou aquele homem que estava sendo usado pelo Espírito maligno, né? E a consequência foi que ele ficou cego mesmo, né? Então ali também havia uma batalha espiritual, como também houve uma batalha espiritual também em Filipe, quando Paulo lá chegou também com Silas. E também você vai ver diversas passagens aqui em Atos que falam desse combate, além, claro, das referências que existe da batalha de Jesus contra também as hostes do mal. Aqui também, nessa lição de hoje, a gente vai falar, vamos nos concentrar nessa batalha espiritual aqui, então, em Samaria, tá? A lição, ela começa logo no tópico 1, né? Logo na introdução ali, já fala sobre os samaritanos, suas origens, né? Quem eram os samaritanos, por que é importante saber quem eram os samaritanos, entender, como diz lá a lição, por que, né, que Jesus chegou a impedir, lá em Mateus 10, versículo 5, Jesus então chegou a impedir que os discípulos entrassem na cidade dos samaritanos para pregar para eles a palavra de Deus. Então, assim, pode haver mais de um sentido, na verdade, pode haver mais de uma, como a gente pode dizer aqui, pode ser que Jesus, né, quis evitar que os discípulos entrassem em confronto com o samaritano, porque ainda o tempo da pregação a eles não havia chegado, então Jesus poderia estar querendo evitar isso. Lá no texto dá o sentido, né, dando o contexto, de que realmente Jesus queria dar prioridade, a princípio, para a pregação aos judeus, né, porque foi para eles que Jesus veria primeiro, né? Jesus precisava se manifestar a eles primeiro, né? Primeiro o Evangelho do Reino deveria ser pregado a eles. A primeira oportunidade deveria ser dada realmente aos descendentes de Abraão, ok? Então pode ser, é bem provável que seja esse o sentido, né, que Jesus está querendo dizer, mas alguns comentaristas vão um pouco mais além, dizendo também que é bem provável que Jesus também queria evitar, né, um confronto entre os seus discípulos e os samaritanos antes do tempo, ok? Porque o tempo certo viria depois, como veio nessa passagem de Atos 8, né, alguns anos depois. Então assim, alguns anos depois que Jesus havia proibido os discípulos de pregar em Samaria, ele próprio pregou, né, algum tempo depois, ele próprio pregou em Samaria, lá está no texto do Evangelho de João, capítulo 4, que ele pregou para uma mulher samaritana, e essa mulher foi até a cidade, né, e falou a respeito de Jesus para aqueles outros, os outros moradores daquela cidade. E ali a Bíblia diz que a cidade veio a crer em Jesus e até rogar para que ele ficasse com eles. Mas, tirando esse texto de João 4, né, a gente vai ter mesmo uma informação clara de que a chegada do Evangelho de forma impactante em Samaria, e agora vale ressaltar também que Samaria, aqui nesse texto, né,
aqui de Atos 8, já não se trata mais de uma cidade apenas. Aqui já se trata de uma região, ok? Essa questão geográfica é muito importante também a gente levar em conta, porque às vezes o que era Samaria no Velho Testamento, né? Às vezes não, de fato é assim, e às vezes a nossa compreensão fica limitada a uma certa coisa, né? A um certo conhecimento que temos prévio, e a gente não consegue às vezes ter a dimensão de fato que está acontecendo ali. Então, a Samaria do Velho Testamento, por exemplo, é uma Samaria que é a capital do Reino do Norte, a capital de Israel, ok? Então ela é uma cidade capital, claro, uma cidade de maior importância no Reino do Norte, denominado Israel. Agora, Samaria passou a ser uma cidade, depois que ela caiu diante do Império Assírio, ela passou então a ser uma simples cidade novamente, né? Que perdeu até o status de capital de uma província, né? A capital da província passou a ser Megiddo, não mais Samaria, né? No caso, a capital de uma província assíria, né? Então ela perdeu o seu status, Samaria, e passou a ser morada de algumas pessoas, muito poucas pessoas realmente dali, mas passou a ser uma morada de outras nações, de outros povos. Pelo menos 5 é citado em 2 Reis. Pelo menos 5 povos veio habitar em Samaria. Então passou a ser uma cidade de gente mista, né? Depois vocês conhecem um pouco de história, né, de geografia, vocês vai saber, vai ter o conhecimento de que Samaria, ou melhor, o reino assírio cai, né, diante do Império Babilônico, né? E a Babilônia então passa a governar esta região, ok? Depois do Império Babilônico, a gente sabe que veio o Império grego, né? Depois o reino persa, depois os medo-persas, né? Depois o grego, né? E depois que é o Império Romano. No Império Romano, que já é nos tempos de Jesus, né? Cerca de 2000 anos atrás, a Samaria, na verdade, já é uma região, tá? Ela é uma região. Toda a região da Palestina, né? Todo o território da Palestina está dividido em 5 regiões nos tempos de Jesus, que é Decápolis, né? A Pérea, a Judéia, Samaria e a Galiléia. Então são 5 regiões. Então a Samaria nos tempos de Jesus, ela já não se trata mais de uma cidade, né? Não se trata mais de uma simples capital, por exemplo. Ela já é uma região, tá? Todo o território da Palestina no Império Romano, né, nos tempos de Jesus, é dividido em 5 regiões, e a Samaria já se trata de uma região, portanto um local, né, amplo, né, uma região ampla, né, ou um território amplo, podemos dizer assim, onde tem várias cidades ali, ou aldeias, né, que estão dentro dessa região. Então é provável, muito provável, né, que quando o evangelista Lucas, escrevendo aqui Atos do capítulo 8, quando ele fala que Filipe desceu a Samaria, é bem provável que ele esteja falando, né, com certeza, da principal cidade daquela região, que seja realmente Samaria. Mas é bom a gente frisar de que Samaria já não é mais, nesse período, somente uma cidade, ele é uma região, portanto, uma população bem ampla, né? E como o histórico de Samaria já é um histórico, se você for analisar
desde da sua fundação pelo rei Onri, né, que já era um rei que já desagradara a Deus, um rei já praticante, né, de idolatria. Portanto, ela já nasce, ela já é uma cidade que já nasce, podemos dizer assim, afundada nas trevas, né, com muitas práticas de feitiçaria, de idolatria, de adoração a deuses falsos. Então, já é um local dominado por forças malignas, ok? Então, é muito comum que, diante da manifestação pura e autêntica do poder de Deus na vida de Filipe, né? E é bom frisar isso, porque você não vê, antes disso, nenhuma manifestação do poder de Deus nesse sentido. Você tem Jesus pregando em Samaria, você vê a conversão da mulher samaritana, você vê a conversão de uma cidade inteira, onde a mulher samaritana chega e prega, né, e fala sobre o Messias, mas você não vê ali nenhuma menção de libertação de vidas, né? Agora, isso vai acontecer já aqui no ministério do diácono Filipe, que se tornou um evangelista, né? É um evangelista nato aqui, que vai chegar, vai pregar nessa cidade, vai lutar. Inclusive aqui no texto fala de um Simão, né? Lá no versículo 18, né, do capítulo 8, vai falar de um certo Simão ali, que ao ver aqui que o Espírito Santo era dado, né, às pessoas pelas imposições de mão dos apóstolos Pedro e João, esse Simão, que já era entre aspas, né, um convertido, um novo convertido, né, porque outrora ele também era um praticante de artes mágicas, em outras palavras, um feiticeiro, né, um charlatão, alguém que afirmava possuir poderes sobrenaturais e que enganava o povo desta forma. Este digo entre aspas, novo convertido, porque de fato ele não mostra, nas suas atitudes, ele não mostra realmente digamos assim, atitudes cristãs corretas, né? Porque ele vai falar sobre dinheiro, querer comprar o dom do Espírito Santo. Então ele não mostra realmente que passou por um processo de transformação. A gente vê então que as forças das trevas ali em Samaria realmente era dominado, né? Que realmente Satanás exercia ali todo o domínio naquele lugar. E por isso que a gente entende também, né, que foi por esse motivo que Jesus, lá em Atos, na verdade, Jesus em Lucas 24, fala com os discípulos, antes de ser assunto ao céu, para que eles ficassem na cidade de Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Mas Lucas reforça isso, né, relata isso novamente em Atos 1:8. E é por isso que a gente entende, então, que era necessário que os discípulos tivessem realmente poder, né, e por isso que eles foram, receberam a ordem, né, era uma ordem, que eles ficassem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. Porque eles precisariam deste poder para poder pregar com esse poder, né, não somente pregar, mas também libertar as vidas aonde eles chegassem com a palavra. Eles precisariam desse poder, não só para pregar com autoridade, para expulsar os demônios, também para curar enfermos, ok? E até mesmo para poder ter vitória, né, ter sucesso, ter êxito na sua obra, né,
nas suas pregações, no seu evangelismo, né? Para que eles pudessem ter sucesso quando eles tivessem que lutar contra essas forças. E aqui, realmente, houve esse momento, né, de luta contra estas forças. Então, essas informações, elas são muito importantes para a compreensão da nossa aula deste domingo. Este domingo que é o dia... Aqui nós temos dia 10 de março de 2019. Durante a aula, às vezes o professor ele não consegue passar essas informações, né? Porque são apenas ali, depende de cada lugar, mas vamos supor que a sua aula começa às 9 horas, mas vai começar a aula propriamente às 9h20, por exemplo, e já aí por volta de 10h20, no caso, um máximo 1 hora de aula, você tem ali uma grande quantidade de informação que você precisa dar aos seus alunos, para que eles possam, de fato, ter uma compreensão do que se trata essa aula, ok? Então, esse contexto introdutório que eu passei aqui é muito importante. Depois, você tem lá na revista, você tem lá, ainda no tópico 1, no subtópico 3, lá nós temos assim, ó, as diferenças entre judeus e samaritanos. Então, assim, essas divergências, né, ou as diferenças entre eles eram grandes porque os judeus, apesar de ter sido levados ao cativeiro, eles retornaram do cativeiro da Babilônia ainda ainda separados, né, e ainda uma raça pura, né, na sua grande maioria. O que não aconteceu a mesma coisa com os samaritanos, né? Vamos lembrar que eles foram levados cativos para a Síria, ok? E o próprio texto sagrado lá de 2 Reis, me parece aqui, deixa eu só olhar aqui, o 17, deixa eu avançar aqui na minha apresentação, eu nem passei ela porque eu achei desnecessário. Isso, lá em 2 Reis 17, ok? Lá no versículo, no finalzinho, né, do 21 por ali, vai dizer que de lá nunca mais voltou. Eles foram levados para a Síria, né? Aqui eu tenho até essa informação, a Sargão, que é um dos últimos ali, ou na verdade o mais famoso deles, né, dos reis da Síria. Ele faz 27.000 prisioneiros e reinstala no local outros povos conquistados. E aqui eu tenho aqui essa informação: é o fim da história política de Israel, que passa a ser uma província síria com capital Meguido. Na verdade, aqui, ó, aqui no versículo 23, a 1 Reis, 2 Reis 17, 23. Diz aqui, isso aqui é Bíblia, tá, pessoal? Diz aqui, ó, até que o Senhor tirou a Israel de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel transportado da sua terra à Síria, onde permanece até lá o dia de hoje. Então, a própria Bíblia diz lá em 2 Reis 17, 23, que Israel, né, eu me refiro aqui às 10 tribos do norte, ok? Cuja capital era Samaria, eles foram levados cativos para a Síria. Aqui eu tenho um mapinha para poder só situar você, tá? A Síria está aqui em cima, né? E Samaria está aqui embaixo, perto de Jerusalém, porque Samaria fazia parte, né, do mesmo reino de Israel, né? Na época do rei Davi, Samaria na verdade nem existia, né? Essa é a grande verdade. Samaria não existia na época de Davi. Vamos lembrar que ela foi fundada bem posterior até mesmo ao reinado de Salomão, ok? Como já disse, né, quem fundara ela foi um rei chamado Omri, que foi um dos reis de Israel. Bom, mas
que a gente pode afirmar aqui? Então, Samaria, que veio a existir, ok? E lembrar que na época do Império da Síria, quando ela foi levado, quando o rei, que na verdade o primeiro rei que fez isso foi o Salmanaser, né? Quando o Salmanaser invadiu Israel e levou cativo Israel, inclusive Samaria, ele transportou todo esse povo, né, aqui para Gozã, aqui nas proximidades de Gozã, que é o rio, ok? E trouxe outros povos, em torno de 5 povos, ok? Que povos são esses? Aqui tem a lista dos povos, ó. Olha, o rei da Síria trouxe gente de Babel e de Cutá, e de Ava, e de Ramate, e de Sefarvaim. Então 5 povos, né, mais alguns que ficaram ali da própria cidade, se tornaram quem? Os habitantes de Samaria. Esses foram os habitantes de Samaria. Esses habitantes de Samaria, que na época passou a ser uma província, né? Uma província da Assíria, mas que nos tempos de Jesus era uma região da Palestina, tá? Ele ainda era composto de uma variação de pessoas, ok? E é interessante, se você ler 2 Reis 17, você vai ver que até mesmo essas nações, né, esses povos que vieram habitar em Samaria, esses povos passaram a temer o Deus de Samaria, né, que é o Deus de Israel. E por quê? Porque Deus me enviou para lá, né, uns ursos que passaram, né, a devorar alguns moradores de lá, e eles foram buscar a orientação no rei da Síria, e o rei autorizou eles a levar um sacerdote que ensinasse a eles as leis do Deus de Israel. E o sacerdote ensinou, isso está na Bíblia, tá? O sacerdote ensinou, e aquele povo, que eram totalmente pagãos, passaram a temer a Deus, mas também não deixaram, é interessante isso, de adorar os seus próprios deuses. Então, esse é o povo que provavelmente estava aqui, né? Era esse povo, essa mistura de fé, né, de práticas, essa religião misturada que tinha aqui. Foi esse povo que estava aqui em Samaria quando Judá, que foi levado cativo para a Babilônia por Nabucodonosor, depois de 70 anos, como diz a profecia de Jeremias, eles voltaram para edificar novamente Jerusalém, né? E esses samaritanos misturados que estavam aqui, que vieram ajudar, ou querendo ajudar, os judeus que voltaram do cativeiro, tá? E aí, os judeus que permaneciam ainda puros, as suas raças, né, seus homens e as suas mulheres permaneciam ainda com aquela ordem, né, da lei mosaica, de que eles não deveriam se misturar com outras nações, diferentemente dos samaritanos, que já eram todos misturados. Os judeus não eram misturados, e portanto eles não aceitou a ajuda dos samaritanos, porque era um povo já mixagenado, podemos dizer assim, ou misturados, né? E eles não aceitaram, e então você já percebe ali, isso está registrado lá no livro de Neemias, você vai encontrar isso lá, também de Esdras, né? Você já vê ali então o problema que vai existir a partir daí, essa guerra, esse conflito entre judeus e samaritanos. Chegando então no ponto em que João, no capítulo 4, vai dizer, né, que a mulher samaritana disse, porque os judeus, né, está registrado em João, no Evangelho de João, capítulo 4, a mulher samaritana disse para Jesus o seguinte: os judeus não se comunicam com os samaritanos. Ok? Então,
você percebe ali que essa animosidade, né, essa inimizade, ela começa lá atrás, né, e na verdade ela começa até antes disso que eu estou citando, porque quando houve a separação do reino de Israel em duas nações, Israel e Judá, então ali já começa a inimizade, né? E ela continua por toda a existência dos dois reinos, né? Mas ela vai além, ela vai chegar no tempo de Jesus também com essa separação, ok? Mas você vê então o rompante dessa inimizade, você vê que a chegada do Evangelho vai produzir então um romper, né? Um novo começo para essas duas nações, esses dois povos que na verdade eram um povo só, apenas estava separado por questões de fé, por questões realmente política, né? Também tem, claro que tem peso político ali na causa, também tem a própria mão de Deus lá no começo, né? Mas que depois já não se fazia mais necessário, e a chegada do Evangelho realmente veio para romper essas barreiras. Lembra que Jesus disse para os discípulos que eles deveriam ser suas testemunhas, e aí você pode ler pela Bíblia, pegue a Bíblia, leia, né, do jeitinho que está lá, você vai ver que primeiro ele cita lá que eles seriam, deixa eu só pegar aqui o texto, ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em Samaria e até os confins da terra, né? Deixa eu pegar aqui, da internet, né, o texto bíblico. Eu ia pegar aqui da própria Bíblia, mas não vai dar para romper, não vai dar para poder exibir, né? Ser-me-eis testemunhas, ok? Testemunhas. Deixa eu pegar aqui o texto, o jeitinho que está ali. Atos 1:8 diz o seguinte, no jeitinho que está ali, ó. Versículo 8: contudo recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, ok, como em toda a Judéia, tá? Que é a região, lembra que eu falei que nos tempos de Jesus, o território todinho de Israel, né, que é chamado a Palestina, ele estava dividido em 5 regiões. Então olha o que Jesus disse: vocês vão ser minhas testemunhas, não só em Jerusalém, que é a capital aqui, mas toda a Judéia, que é uma região, né, e Samaria, que também é uma região. E aí ele vai e termina de ampliar, né, até os confins da terra, ok? Então eles deveriam sim pregar na Judéia, mas também deveriam chegar até Samaria, que teoricamente, né, era os inimigos de Israel, ok? Era 2 povos inimigos, mas a chegada do Evangelho viria para romper, para acabar com essa divisão. Logicamente que o inimigo das nossas almas aproveitava disso, né? Ele aproveitava dessa inimizade. Então, Deus, né, através do Espírito Santo, ou melhor, o próprio Espírito Santo, que também é Deus, né, veio utilizar Filipe para chegar até Samaria, né, e romper ali aquela divisão que existia. Depois você observa que também lá chega Pedro e João, né, que eram 2 judeus também, e que vai orar com imposição de mão, e os samaritanos também vão receber a promessa do Espírito Santo. Bom, pessoal, quero terminar a nossa videoaula por aqui. Eu espero que de alguma forma tenha ajudado, de alguma forma. Eu interrompo aqui e a gente se vê aí nos próximos vídeos.